Vamos continuar falando de economia. Vamos falar de economia agora. Ele foi muito bem recomendado. Eu não o conhecia, conheci-o nesse nosso grupo de WhatsApp aí, da esquerda brasileira, gente de tudo quanto é canto. É um grupinho de esquerda, camaradas. E me foi muito recomendado por vários amigos. Então, hoje eu vou entrevistar o Tiago Machado dos Santos. Tiago Machado, que é economista e pesquisador, coordenador orçamentário de planejamento, professor universitário e doutorando pela UFRJ e Unicamp. Quero dizer para vocês o seguinte: vamos continuar tratando daquilo que é o assunto principal no país. O assunto principal no país é a economia política, ou política econômica do governo Lula. Vamos tratar deste assunto, mas voltando para essa dimensão da economia política, que é mais relevante do que a política econômica. Tiago Machado, chega mais, muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Mauro. Prazer estar falando contigo hoje, prazer estar falando com todo mundo, com o Maxwell, que está apoiando a gente aí na rede. Prazer inenarrável estar com vocês aqui agora. Para mim que é um prazer, para mim é um grande prazer. Bom, o Eduardo Albuquerque diz aqui que há um link do João Carvalho transmitido todo dia. Tem um link do João Carvalho, grande João Carvalho, um beijão para ele, né, uma potência aí na construção da opinião na esquerda brasileira. Está retransmitindo o Manhã Brasil todos os dias. Tiago, queria muito te ouvir e você me disse que preparou uma apresentação para falar sobre essa questão da economia, mas menos dessa coisa do dia a dia e mais para nos ajudar, nos orientar numa análise mais estrutural do processo econômico que a gente está vivendo, né? É exatamente isso. A ideia da conversa que eu proponho hoje é da gente que dialogue um pouco sobre o que vem acontecendo com a estrutura econômica do Brasil ao longo dos últimos 30, 40 anos. Com essa visão do panorama geral, a gente entender como é que a nossa quadra histórica se encaixa dentro desse panorama mais geral de política macroeconômica e de condicionantes e determinantes dentro do Brasil. Mas, assim, antes de começar, eu só queria fazer te debater, só queria fazer um comentário que para mim é um prazer imenso estar podendo participar aqui com vocês, estar conversando, justamente pela linha política crítica que o Brasil tem faltado muito isso. A gente está precisando de um debate crítico e uma análise que dê esperança e dê um projeto de futuro para esse país. Então, por isso, eu fiquei muito feliz com a sua iniciativa, com a iniciativa do Jones, de vocês estarem Legal. construindo isso. Então, para mim, assim, é imensa gratidão, assim, de poder estar participando e poder dar um pouco de uma análise crítica sobre o que vem acontecendo. Legal. Né? Obrigado, homem. Obrigado. Uma alegria grande receber você aqui. E eu estou muito curioso para te ouvir. Acho que você vai acrescentar demais, nos ajudar bastante nessa interpretação. E é isso mesmo, né? Eu digo sempre aqui, sabe, Thiago? O que você assiste aqui, você não assiste na mídia de extrema-direita, claro, de jeito nenhum, na mídia liberal, de jeito nenhum, nem na mídia progressista governista. Não. Né? Aqui a gente apresenta o país tal como ele é, do ponto de vista sob a angulação do pensamento marxista, ou pelo menos tentamos, né, com as minhas limitações todas, mas com certeza ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, e você é um desses intelectuais marxistas que olha a realidade a partir do interesse dos trabalhadores e trabalhadoras, por isso é uma honra ter você aqui. Conta para nós o que é o que você trouxe para a gente. Então, vamos lá. Isso, legal. Então, qual que é a ideia? Eu estou querendo caracterizar, pelo menos de maneira rápida, dar uma pincelada sobre alguns dos elementos que caracterizam, que a gente pode denominar de a era do neoliberalismo brasileiro, que ele é principalmente construído a partir ali da Nova República. Você tem uma série de mudanças macro-institucionais e de práticas de política macroeconômica que condicionam um novo regime de crescimento nacional. E esse novo regime de crescimento nacional, ele implica em novas contradições. Contradições aquelas distintas do que a gente viveu no período de 30, 80. Então, por isso, eu gosto de dividir como se a gente tivesse dois marcos históricos. A gente tem um marco histórico, um conjunto de contradições e um conjunto de processos históricos que marcam o Brasil do período de 30 a 80. Você tem um período da década de 80, que a gente pode se dizer que é um período de
que a gente está passando por uma outra etapa histórica, e desde assim, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vem com um marco de avanço da era do neoliberalismo. Ou seja, como forma de apresentar, eu gostaria de colocar que a gente vive em dois marcos históricos. O marco histórico, que é inaugurado anteriormente por Getúlio Vargas, o trabalhismo de Getúlio Vargas, com a Revolução ali de 30, e depois a gente tem um novo marco histórico que se inaugura particularmente agora com a Nova República. Então, esse que é o nosso tema. Então, o que eu queria trazer para vocês? No livro do Celso Furtado, queria trazer uma reflexão que eu acho que é paradigmática. Ele começa citando o seguinte, no livro Brasil, Construção Interrompida. Vou só ler esse pequeno trecho para vocês. O que permitia aos brasileiros conviver com as gritantes injustiças sociais era o intenso dinamismo da economia. Muitos observadores, inseridos nos segmentos privilegiados, evidentemente, descobriram nesse dinamismo uma fonte de legitimidade para um sistema de poder que gerava tantas injustiças. Outros, entre os quais me incluo, consideravam que o preço social que estava sendo pago pelo desenvolvimento era exorbitantemente elevado, e sua razão de ser estava obstinada à resistência da aliança de interesses oligárquicos à introdução de reformas modernizadoras das estruturas. Mas, pelo menos sobre um ponto, havia consenso. Interromper o crescimento econômico não contribuiria senão agravar os problemas sociais. O que eu quero colocar? Essa frase, eu acho que essa colocação do Celso Furtado, eu acho que ela é uma colocação emblemática, que ela coloca que as forças políticas daquele período eram heterogêneas, tal como elas são hoje. Contudo, a despeito dessa heterogeneidade política, existia um certo consenso, um consenso de política econômica em que o Brasil crescia. Seja uma política inclusiva, que era aquela que o Celso Furtado defendia, que era aquela que, por exemplo, o trabalhismo defendia, ou uma outra tradição que defendia um desenvolvimento desigual, concentrador de renda, colocava periferização para a população e etc. Mas estamos falando aí entre a década de 50 e 60, né? Isso. Então, assim, esse panorama, e mesmo ali com a ditadura militar, que foi uma repressão violenta com a população, foi um crescimento desigual, concentrador de renda, enfim, com N problemas estruturais, que não é minha intenção aprofundar isso aqui, mas a despeito disso, esse período de 30 a 80, o Brasil ele foi simplesmente o país que mais cresceu no mundo. Então a gente tem que se indagar com um método científico, a gente tem que entender quais são as razões, ou seja, por que o Brasil cresceu tanto ao longo desse período. É claro, para a gente entender esse processo, a gente tem que entender o ponto de partida. E aí, Mauro, não sei se você já viu essa estatística, mas o Brasil, em 1920, a gente tinha uma expectativa média de vida de mais ou menos 34 anos. Uhum. Agora, imagina uma população, a reprodução da vida dessa população, com uma expectativa, com uma esperança média de vida de 34 anos. Como é que não era uma coisa extremamente precária? Então, assim, o que eu quero colocar? A despeito de N contradições, existem N contradições profundas nesse processo, existia uma agenda dentro do Brasil, uma agenda do desenvolvimento, que é essa agenda do qual o Celso Furtado está tratando. Que o período que a gente está agora se enquadra num outro período. Ou seja, enquanto a gente tinha uma esquerda preocupada com o desenvolvimento econômico e social inclusivo, e uma direita que ainda pensava minimamente em industrialização, desenvolvimento de determinados setores, com alguns problemas, inclusive do ponto de vista de internalização de tecnologias, atualmente a gente está em um outro paradigma. E aí, Mauro, eu te pedi para apresentar aquele gráfico. Perfeito. Então, o que a gente tem? Isso aqui é um dado do IBGE, só para vocês entenderem esse processo. Esse dado do IBGE, ele pega o dado do crescimento da renda per capita do Brasil. E aí, o que a gente observa? O ano de 1947 é o ano zero, e ele vai até o ano de 1980. Isso aqui é o crescimento real, tá? Já está descontado a inflação.
por pessoa que vivia no Brasil. Esse processo aceleradíssimo que o Brasil passou de crescimento econômico, desigual, mas também teve uma fase em que a gente teve evolução do salário mínimo, com melhorias sociais, etc. Nesse processo histórico, a renda per capita do Brasil cresceu 335%, num período de 34 anos. Agora, olha a nossa quadra histórica. Da década de 90 até aqui, esse último dado que eu tenho, até 2023, o acumulado do crescimento da renda per capita do povo brasileiro foi de 35,2%. Ou seja, o Brasil está crescendo uma razão simplesmente 10 vezes menor do que ele já cresceu. E aí, nesse sentido, Mauro, cabe a pergunta: o que está mudando dentro do nosso modelo macroeconômico, da nossa reprodução social da vida, que está permitindo uma ruptura de crescimento tão grande? Do Brasil sair do país que mais crescia do mundo para um dos países que menos cresce no mundo, particularmente nos últimos 15 anos. Então, só tá pequenininho ali, para quem não está conseguindo ler, a faixa azul é a faixa do crescimento da renda per capita brasileira, tá? Na chamada era desenvolvimentista, então que é 335%. A faixa laranja é o crescimento da renda na era neoliberal, tomando 1947 como data de início e 1990 como data de chegada. É isso, né? Como data de início no 1990 é a data de início da era neoliberal. Isso. 1990 é a data. Então, na faixa laranja aqui embaixo é de 1990 para cá. A faixa azul é de 1947. Tá? Até a década de 80. Isso. Até a década de 80. Tá? Exatamente. Então, ou seja, de 1947 a 1980 o crescimento da renda per capita é essa linha, ou essa linha azul. Na faixa laranja, de 1980 para cá, do início da era neoliberal para cá, está a faixa laranja. Impressionante mesmo. Impressionante. E Mauro, o Brasil ele é simplesmente, talvez com exceção dos países do leste asiático, o Brasil é simplesmente a maior reversão de taxa de crescimento do mundo. Tirando ali o leste europeu, desculpa. O leste europeu, enfim, por conta da queda da União Soviética, você teve uma reversão muito abrupta. Mas o Brasil, junto ali com os países do leste europeu, ele é simplesmente um dos países que teve maior reversão. Isso, pessoal, isso é um dado. É um dado, e aí cabe a nós, querendo fazer o debate de economia política, entender o que está acontecendo com por que esse fenômeno está acontecendo, né? E aqui, só coloquei umas fotos, né, dos presidenciáveis que a gente poderia colocar desse período, que vem marcando a era do neoliberalismo do Brasil. E aqui eu gostaria de colocar o porquê que estou colocando esse termo. A dinâmica macroeconômica, ela não é qualquer dinâmica. A dinâmica macroeconômica é a dinâmica que possibilita ou não um conjunto de horizontes, um conjunto de políticas públicas para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Ou seja, é a partir de relações monetárias, macroeconômicas, em que a gente possibilita a construção, por exemplo, de um SUS para a população brasileira como um todo, e adequado, ou seja, com uma oferta de serviços mais adequada do que a gente possui atualmente. É a partir disso que a gente pode construir, por exemplo, desenvolvimento de infraestrutura, que a gente pode construir um horizonte de políticas educacionais em tempo integral. Então, entender os condicionantes macroeconômicos, ou seja, o que o Marx vai dizer, o signo do valor, ou o que o Keynes vai dizer de uma economia monetária da produção, entender essas relações monetárias é o horizonte que a gente vai poder entender o nosso horizonte de possibilidades sociais. Então, por isso, entender essas regras macroeconômicas e como é que elas condicionam a vida da população brasileira, ela é fundamental para a gente entenda em que quadra histórica a gente está e qual é o nosso horizonte de possibilidades de construção. Ok?
E aí, nesse cenário, eu quero fazer algumas provocações reflexivas com vocês. Se pudermos voltar, e Podemos. aí, isso aqui, pessoal, só um artigo que eu coloquei que eu fiz há um ano e meio atrás, em que eu caracterizei a era neoliberal do Brasil. E aí, nesse artigo, quem quiser procurar lá, depois dá uma olhada, que eu faço mais uma fundamentação teórica para o público mais leigo. Aqui, eu acho que é um marco histórico. A gente tem duas figuras aqui, né, nessa foto, né? Tanto o Fernando Henrique quanto o Lula, ao longo ali da fundação do PT. E não, assim, não por obstante, e não sei em que maneira, de forma, em que medida consciente, em que medida é uma traição, para mim isso é um outro debate. Inclusive essa citação que eu acabei de falar é o título do artigo do Leonel Brizola 3 meses antes da morte dele, que se chama Lula, inconsciente ou traidor. Eu acho que vale um debate sociológico e político sobre isso. Mas, enfim, o que eu estou querendo colocar com isso aqui? Isso daqui a gente tem duas figuras centrais que marcam a nova república, que marcam a transformação do qual na quadra histórica que a gente está hoje. Mas o que eu queria dizer? Muito mais relevante do que entender as figuras, primeiro, é entender as forças políticas e ideológicas que conformaram essa determinada quadra histórica. E, além disso, como é que foi se criada uma estrutura política e institucional que inviabiliza qualquer projeto de país, qualquer projeto de crescimento econômico. E aqui eu vou colocar um debate. Existe ali desde o final, na verdade, da década de 60 e depois na década de 70, desde o monetarismo de Milton Friedman, depois a teoria das expectativas racionais do Lucas, você vai criando uma série de debates. Depois você tem um debate entre o Kyland e Prescott, que são dois economistas neoliberais ou neoclássicos, que vão formular o seguinte: eles vão fazer um debate, Mauro, para o público pegar, que é mais ou menos o seguinte, Mauro. Eles são a favor de políticas econômicas, ao invés de discricionariedade, ou seja, de políticas em que o governo atua, ou, por exemplo, o governo quer fazer um novo porto para conseguir melhorar a sua infraestrutura e fazer o transporte marítimo para outros países, quer fazer uma construção de uma ferrovia. Isso seria políticas discricionárias, ou seja, o governo está deliberando sobre um determinado conjunto de políticas e premissas que ele parte, que ele deseja atuar. Ao contrário disso, a gente tem um conjunto de políticas que a gente vai dizer de regras, ou seja, regras macroeconômicas. Ou seja, a gente tem um conjunto, assim, ou seja, de prática de política econômica muito distinta. De um lado, você tem esses neoliberais ou neoclássicos que vão defender a ideia de regras fiscais. E aí, por exemplo, a regra de ouro, que é a regra de que o governo não pode fazer financiamento com despesa corrente. O que é despesa corrente? Pagar a despesa do funcionalismo público, pagar a despesa de educação, pagar a despesa de saúde. Você só conseguiria pegar crédito para investimento. Lei de responsabilidade fiscal. É na lei de responsabilidade fiscal que está a regra de superávit primário. Ou seja, a partir da, da LDO, a partir da definição das regras orçamentárias para o ano seguinte, o governo ele estipula qual deve ser a meta de superávit primário. Aí agora, as mais recentes, o primeiro teto de gastos do Temer e agora o teto de gastos do governo Lula. Ou seja, que imprime, que condiciona o crescimento do gasto primário, e aí com isso é toda a despesa do governo, é saúde, educação, investimento em infraestrutura, investimento, enfim, basicamente tudo que o governo faz fica restrito. Ou seja, o que tá colocado nessa quadra histórica aqui? Esse debate de discricionariedade política econômica, de autonomia do Banco Central, todo esse debate ele vem do que a gente chama de novo consenso macroeconômico. E esse debate do novo consenso macroeconômico vão criando uma série de... estipulam que o governo deve praticar uma série de regras fiscais para que, com essas regras fiscais, ele tenha maior previsibilidade. E com essa maior previsibilidade, ele teria
maior crescimento, enfim, teria uma resposta econômica mais salutar. Né? Só que, como a gente viu, né, Mauro, o que aquele gráfico lá mostra? Isso é uma balela. Se essas regras fossem verdade, o ritmo de crescimento do Brasil seria muito maior do que foi apresentado ali. Do período da década de 30, 80, o Brasil não tinha absolutamente nenhuma dessas regras fiscais, absolutamente nada disso. E mesmo sem ter. Desculpa, pessoal. Vou beber uma água aqui. Enquanto você toma água, só registrando que o Bremês e o João Carlos Rosa chegam como novos membros aqui do canal Jones Manuel. Quero incentivar você, se puder, se quiser, tornar-se um membro, um assinante do Apoia-se também, pode ser para regularmente sustentar essa iniciativa fundamental da esquerda brasileira. Será o primeiro portal da esquerda brasileira. Site, programação ao vivo, programação 24 horas, 24 horas por dia, nós vamos chegar lá na TV, aqui no canal Jones Manuel. Vamos em frente, a gente tem nosso condicionamento de tempo, mas acho que vai dar tempo, sim. Então, assim, o que acontece? O advento desse processo histórico, a gente colocou um dilema em termos nacionais. A Constituição Cidadã de 88 foi uma Constituição conquistada, assim, com muita luta para conseguir conquistar o SUS, para conseguir conquistar verba para a educação, enfim, um conjunto de políticas sociais que o Brasil ele necessitava. Só que acontece, olha a contradição posta, Mauro. A mesma conquista que a gente teve da Constituição de 88, ela, infelizmente, ela já nasceu junto com um conjunto de práticas e de políticas macroeconômicas que simplesmente enrijeceram qualquer possibilidade de um outro horizonte. Então, por exemplo, o financiamento do Tesouro Nacional ao Banco Central. Até antes da Constituição de 88, isso era permitido. Depois disso, isso deixou de ser permitido. E o que acontece? Esse mecanismo inviabiliza mecanismos de investimento, mecanismos de expansão da despesa pública para aplicarmos, por exemplo, em educação em tempo integral, melhorar qualitativamente a nossa educação, fazer um programa de debate pedagógico, de debate sobre a qualidade da nossa educação. Enfim, esse conjunto, ou seja, as regras institucionais da Constituição de 88, que visavam a melhoria da qualidade da saúde, que visavam a melhoria da educação da população brasileira, ela, ao mesmo tempo, ela vai surgindo junto com uma série de regras macroeconômicas que simplesmente inviabilizam o investimento desse processo. Uhum. Coisa que, por exemplo, no período anterior isso não existia. Depois eu vou mostrar um dado sobre o investimento público no Brasil. A gente passou por um processo ali, desde a década de 30 até a década de 80, em que o investimento público ele crescia muito significativamente. Mas ele crescia muito significativamente também porque nessa época você não tinha essas regras. Sim. Não, e aí não, só para dizer que a gente vai dar um salto de 88, do governo FHC, dos primeiros governos do PT, do Temer e do Bolsonaro, para chegar, vamos dizer, no momento culminante desse processo todo, que eu acho que é um momento culminante, né? Que é Sim. o novo arcabouço fiscal, né? Exatamente. Então, o que acontece? Esses pressupostos, né, que, enfim, que foram colocados com enfim, com o superávit primário, a política de autonomia do Banco Central e etc., ela foi condicionando uma série de agendas. E como é que a gente pode colocar? O novo arcabouço fiscal, para algumas pessoas, pode parecer como algo estranho. Mas, na verdade, se a gente for olhar de uma perspectiva, a gente pegar uma lente um pouco mais afastada, isso daí faz parte de uma gênese histórica. O novo arcabouço fiscal é um novo capítulo dessa agenda do neoliberalismo que vem avançando no Brasil, particularmente ali desde o governo Collor. Então, tem outras coisas que antecedem, inclusive, o governo Collor, mas de forma mais estrutural, pode-se dizer que se inicia ali. Então, o que ocorre? No novo arcabouço fiscal, enfim, no canal aqui o Mauro sempre fala isso, o Decash, o Jones, a maior parte do público já deve ter conhecimento.
a despesa primária ela só pode crescer até 70% do crescimento da receita do ano anterior. E, além disso, a banda de crescimento é entre 0,6% a 2,5%. Ou seja, quando a gente pega a estatística dos últimos anos, o crescimento da despesa primária entre 0,6% e 2,5% é simplesmente o crescimento que a gente teve no governo Temer e Bolsonaro. Ou seja, o paradigma macroeconômico que está colocado por essa política fiscal é a gente estar entre o Temer e o Bolsonaro. E isso, por acaso, né, Mauro? Eu não sei que mais que eles estão fazendo. Isso daí virou solução, virou algum tipo de política de esquerda. Enquanto mesmo anteriormente, quando a gente vai olhar, por exemplo, o governo Lula 1 e o Lula 2, a taxa de crescimento da despesa pública era superior a 4, 5% em média. Então, nesse período, assim, essa regra, ela impõe uma coisa que penaliza mais até mesmo do que o que a gente viu, por exemplo, ali ao longo do governo Lula 1 e 2. Então, o que a gente pode colocar dentro desse paradigma, né? Isso é uma citação, Mauro, mas é uma citação quando você vai pegar relatórios do Banco Central, quando, por exemplo, o Malan foi criar o regime de metas de inflação, você vê que o debate ele sempre está preocupado com o que eles chamam da sustentabilidade da dívida pública, a médio e longo prazo. Então, a ideia, ou seja, a premissa que eles partem é de que esse conjunto de regras vai controlar a dívida pública, e aí com isso daí vai trazer investimento estrangeiro, e com essa entrada de investimento estrangeiro se traria, enfim, uma situação econômica melhor e etc. Só que, contudo, a experiência prática ela vem mostrando que não é bem assim. O que a gente pode ver aqui? Passar aqui um pouco Só um minutinho. Tá. Eu acho que aqui é uma parte teórica. Depois eu falo de maneira na própria fala, depois eu volto isso. Eu só queria mostrar esse dado para vocês. Eu estou fazendo parte da minha pesquisa do doutorado entender sobre como essa agenda macroeconômica vem impactando o horizonte de possibilidades da economia brasileira. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando uma amostra de 18 países em desenvolvimento, tá? Então, que conjunto de países estão aqui? A gente tem países como China, como Índia, como Indonésia, como Vietnã, como Argentina, como Turquia, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru. E aí, nesse conjunto de países, eu tirei a média de crescimento desses países. Observe o seguinte: o Brasil é essa linha azul, ó. Essa linha azul que está aqui abaixo. No período aqui que vai de 2000 até 2021, o que a gente observa? A taxa de crescimento média do Brasil é abaixo dos países que adotam também o tripé macroeconômico. Essa linha cinza aqui são os países que adotam também o tripé macroeconômico, para vocês observarem. Ó. Observem como mesmo ali no melhor período do governo Lula 1 e 2, com exceção ali a partir de 2007, o Brasil cresceu em todos os anos abaixo da média dos países que adotam o regime de metas de inflação. Agora, olhe um outro dado. Os países que não adotam o regime de metas de inflação, é que só para deixar claro, toda essa amostra aqui é de apenas países em desenvolvimento, eles tiveram uma taxa de crescimento muito mais robusta. Olha essa linha amarela, que é a linha dos países em desenvolvimento que não adotaram o regime de metas de inflação. Então, olha a tragédia nacional. O Brasil ele vem crescendo ao longo de todo esse processo. Aqui, a partir dos anos 2000, é mais sistemático a adoção do regime de metas de inflação. Ele vem crescendo a uma taxa de crescimento mais baixa. O único período de exceção, e aqui vale ressaltar, com políticas acertadas, inclusive, é o período entre 2007 a 2010, que foi o período em que o governo Lula ele deu uma flexibilização na política macroeconômica e aumentou de forma mais substancial o investimento e a despesa social, mas particularmente somente no segundo governo do Lula. No primeiro governo, podem observar, a gente cresce o período inteiro abaixo da média, mesmo dos países que adotaram o regime de metas de inflação. Isso vem gerando uma quadra histórica.
qual que é a quadra histórica? A gente vem crescendo muito pouco. Aí eu queria mostrar outro gráfico, Mauro. Então, observem, olha a tragédia nacional. Dessa amostra, dos países, dessa amostra que eu peguei de países que adotam o regime de metas, é claro que o período anterior, antes do ano 2000, muitos deles ainda não adotavam, mas observem o seguinte, quando a gente coloca um índice de crescimento da renda real per capita do Brasil em relação à América Latina, e aqui eu vou dizer, a América Latina não é nenhum exemplo de crescimento nas últimas décadas, talvez com exceção da Bolívia, que vem a ser... Então, só uma observação, né? Então, a linha amarela é a taxa de crescimento real da renda per capita a partir de 1995, perdão, no Brasil, amarela. A linha azul é a taxa de crescimento real da renda per capita no mesmo período, a partir de 95, da América Latina. Impressionante isso. E bem abaixo, né, Mauro? Eu, quando olhei esse dado, e aí, qual que é a pergunta que eu levantei, né? Que eu acho que muitos de vocês devem estar fazendo também. O porquê que esse fenômeno está acontecendo? O que que causa? Por exemplo, como eu mostrei no outro dado, o Brasil está crescendo abaixo, mesmo em relação aos países que adotam uma institucionalidade semelhante à nossa, do ponto de vista macroeconômico. Então, por que que mesmo esses países a gente está crescendo abaixo deles? Ou seja, então, já estou dizendo, não são países que são exemplos, nem são um norte de política do qual o Brasil deve procurar. Mas ainda mesmo em relação a esses países, a gente vem crescendo abaixo. O que eu estou levantando de hipótese na minha tese? Eu não estou com esses dados aqui, mas eu sei esses dados de cabeça. O Brasil, eles construiu uma conjunção de dois elementos que vem gerando esse regime de baixo crescimento, que é a conjugação de duas coisas. É o fato do Brasil ter praticado a política monetária com a taxa real de juros mais elevada do mundo. E entendam, não tem país que praticou taxa de juros real mais alta do que o Brasil, que é esse gráfico aqui, associado com um conjunto de regras fiscais que vem inviabilizando o incremento da despesa primária, tanto do ponto de vista do investimento, principalmente, na verdade, do ponto de vista do investimento, mas também do ponto de vista de benefícios sociais, de oferta de bens públicos, como saúde, educação. Então, aqui, só para dar um panorama, aqui eu também estou pegando esse conjunto de países em desenvolvimento e observe o seguinte. Aqui, eu estou calculando a taxa de juros real dos países em desenvolvimento de 2000 a 2021. O que é a taxa de juros real? É os juros que a gente vê lá da Selic, que o Galípolo pratica, enfim, que o Meirelles praticou, todos os presidentes do Banco Central praticaram, descontado em inflação. O que o dado nos mostra? Ó, de 2000 até 2021, e se a gente atualizar isso, essa discrepância vai estar maior ainda, o acumulado Ou dos seja, juros se fosse até 2024, seria ainda pior, né? seria ainda pior, com certeza. O acumulado do juros real do Brasil foi de 220,63%, tá? Observe aqui o Chile. O Chile também adota o regime macroeconômico com tripé macroeconômico. Olha, o Chile teve 10,94%. A China, olha o exemplo da China, 2,08%. A Colômbia também usa essa institucionalidade, 21,86%. A Índia não adota essa institucionalidade macroeconômica, menos 11,13%. Olha o caso do México, 56%. O caso da África do Sul, 61,27%. E vamos ver a média, ó. Média dos países em desenvolvimento, 29,9%. Média dos países que adotam um tripé macroeconômico, 50,32%. E olha os países que não adotam o tripé macroeconômico, 0,79%. Ou seja, o que esse dado está me mostrando? Essa institucionalidade macroeconômica, ela gera um viés de taxa de juros reais mais elevadas. Então, esse fenômeno que a gente observa no Brasil de maneira discrepante, mesmo em relação aos países que também adotam essa institucionalidade gera um viés de taxa de juros reais mais elevadas, ou seja, mais transferência de riqueza
da população mais pobre para a população mais rica. A gente pagou, ano passado, mais de 850 bilhões de reais de juros da dívida pública. Ou seja, Impressionante. aumentando o estoque de riqueza da população privilegiada do Brasil. Agora observe o seguinte, olha os países que não adotam esse modelo. 0,79. Mauro, olha a magnitude, não bate 1%. Os países que não adotam. Olha o nosso, 220. É a da direita aqui, tá? Países sem RME. sem a regra, 0,79 é o crescimento dos juros reais neste século XXI. Impressionante a diferença. Impressionante. Então, aqui, ó, a penúltima coluna, 50,32 é o aumento médio da taxa de juros nos países que adotam RMI. Regime de meta de inflação. O regime de meta da inflação, 50%. Os países que não adotam, 0,79. Veja, 50% a média de países que usam a meta de inflação, como o Brasil. Mesmo em relação a esses países, olha o Brasil, gente, 220%. E a proporção, como você falou, ainda pior se a gente puxar esses dados até, por exemplo, o final do ano passado, com a explosão das taxas de juros aqui ao longo de 2023. Realmente impressionante. Deixa eu só registrar, está chegando aqui Adriana Barreto Pirelli, grande amiga lá da Suíça, nossa, somos amigos há muito tempo, a gente se acompanha há bastante tempo, e ela já chega dizendo, diga ao Jones que sou fã dele, já faz tempo que eu ouvia seus vídeos, então muito bem chegada, muito bem-vinda, Adriana, alegria grande na tua presença. O João Carlos Rosa também chega como novo membro aqui, muito bom, muito bem chegado. O Bremês também. A Verônica Nascimento, deve ser gaúcha, gás a 140 à vista, e a Petrobras é dos brasileiros. Pois é. E o Jairo Batalini, Mauro, você viu a palestra do Galípolo ontem no Sebri? Foi estarrecedora, está no vídeo. Eu não vi, eu li as reportagens, parece que está no canal do YouTube do Valor Econômico. O Sebri é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em parceria com o Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças. É do pessoal lá do Armínio Fraga, do pessoal do mais agressivo do capital financeiro. Eu não vi, a mídia progressista ficou dando bola, só deram matéria para uma gracinha que ele fez lá de uma conversa dele com o Caetano Veloso. O que é importante mesmo que eu vi é ele anunciando que isto aqui vai continuar piorando, né? Que as taxas de juros continuarão subindo por um tempo, não se sabe até quando. Fala, e esse novo gráfico aqui? Então, assim, o que acontece? E qual que eu estou levantando um conjunto de dados? Aqui eu só coloquei alguns elementos. Essa prática, Mauro, do fato da gente ter praticado o maior juro real do mundo, associado com o fato dessas regras fiscais, vem levando, por exemplo, como esses governos, eles têm a intenção de controlar a razão dívida PIB, sem entender qual é a dinâmica da dívida pública. A dívida pública não é a dívida de uma família, é completamente diferente. A dívida do governo, seja que é considerada passivo do governo, é riqueza privada. Então, toda vez, por exemplo, que o governo gasta, está fazendo um investimento, esse investimento que vai para o salário do trabalhador, esse investimento que vai para a empreiteira, quando ele sai dessa despesa, ou seja, esse passivo público, ele vira um ativo privado. Então, o que acontece? Essas regras, essa conjunção de fatores, regras fiscais, associado com o fato de a gente ter praticado a maior taxa de juros real do mundo, vem criando uma dinâmica de baixo incremento da despesa pública. Então, Mauro, esse dado eu não coloquei aqui, mas o que isso daí gerou? Eu fiz esse mesmo estudo comparativo, e aí eu peguei para esse conjunto de países e vi qual seria a necessidade de resultado primário que equilibra a razão dívida PIB. Ou seja, quanto você precisaria para equilibrar a razão dívida PIB, partindo dessas premissas e com essa taxa de juros real. O que ocorre?
Como a gente tem uma taxa de juros real muito grande, a gente acaba tendo uma necessidade de resultado primário, assim, para quem quer controlar a dívida pública e não entende a dinâmica monetária, muito mais elevada. Com isso, só para você ter noção, Mauro, eu fui pelo meu cálculo, os países em desenvolvimento, o Brasil, na verdade, em média, de 2000 a 2015, ele precisaria de um resultado primário de mais ou menos 4% do PIB, de superávit. Ou seja, para vocês entenderem a magnitude disso, 4% do PIB é na casa de 30 e poucos por cento de toda a receita da receita do governo federal. Ou seja, estou falando de uma enorme parcela da receita do governo federal. Agora, observe o seguinte: a média dos países que não adotam o regime de metas de inflação, eles com um déficit de 1,54%, essa razão é estabilizada. E mesmo assim eles crescem, o que não é um problema, tá? E mesmo assim eles crescem a dívida pública. Olha a discrepância. O Brasil precisou no período de um superávit de 4%. Os países que não adotam o regime de metas de inflação, com um déficit de 1,5%, ainda assim se equilibraria. Só que ainda assim eles cresceram, ou seja, eles expandiram a despesa pública a uma taxa muito superior. Então, o que eu quero tratar? Essa dupla relação dessa conjunção da política monetária com essas regras fiscais vem espremendo a despesa pública, só que ela vem espremendo, em particular, o investimento público. Então, observe aqui esse dado. Ó. Esse dado ele começa em 1947 e vai até 2022. A linha azul é um investimento público do governo geral. O que é o governo geral? Municípios, estados e a União Federal, e a União. A linha laranja é um investimento público das estatais. Então, estatais como a Eletrobras, como a Petrobras e por aí vai. Observe a crescente do Brasil. É que esse dado não tinha anterior a 1947, mas se a gente for pegar isso, a gente vai ver uma crescente nesse processo. De 1947, mesmo se a gente for pegar de 1930 até ali o final da década de 80, a parcela do investimento público sobre o PIB, ele cresce de maneira significativa. Agora, observem, o período posterior. O que a gente tem? Uma quebra estrutural. E é sobre esse fenômeno que a gente tem que tratar, sobre as estruturas. Ou seja, o investimento público, que chegou a bater mais de 10,5% do PIB, ele vai caindo continuamente desde a década de 80 e estruturalmente está caindo. Mauro, o nosso investimento público hoje não bate 2,5% do PIB. É lamentável. Aquela situação que a gente viu da ponte caindo lá no estado do Maranhão não é um fenômeno aleatório. É um fenômeno porque a gente simplesmente não tem nem sequer investimento para repor o capital depreciado. Ou seja, para fazer manutenção de ponte, fazer novas construções, fazer novos investimentos em educação, saúde. Ele estava falando mais cedo aqui, sabe, Tiago? Isso é algo que, a partir desta definição de que a prioridade é o regime de meta, bom, e não por acaso eles botam uma meta lá embaixo para forçar a taxa de juros a ir lá para o alto, né? Só 3%. Né? Num país em que uma meta de 5% seria absolutamente razoável. Então, no regime de meta de inflação, por um lado, e esta lógica de estrangulamento do Estado para garantir recursos para o pagamento dos títulos de juros da dívida, isso se espalha, isso passa a ser aquilo que determina qual é a dinâmica de todo o governo Lula. Então, por exemplo, você vai lá explorar petróleo. O dinheiro da exploração do petróleo, que lá no passado a Dilma falava que era para educação e saúde, lembra? Do pré-sal. O dinheiro da exploração do petróleo é usado apenas nesta lógica. O dinheiro da exploração do petróleo ou vai para os acionistas estrangeiros, ou os grandes acionistas privados, ou o dinheiro que vem para o Estado, ele não é jogado como investimento público. Ele é usado para fazer superávit ou então para devolver, vamos dizer assim, ou entregar o recurso dos dividendos que vai para o Estado brasileiro
de novo na mão dos acionistas da Petrobras, que são também eles detentores dos títulos da dívida juro. Ou seja, é um ciclo infernal. E isso vai fazendo com que não há possibilidade de o Estado brasileiro se afirmar. Então você vai no IBGE. Não, claro que o Postman está tendo uma gestão autoritária, absurda, mas é porque não tem dinheiro. Aí o cara começa a pensar em soluções malucas, né? Do tipo privatizar o IBGE. Vai lá na Eletrobras. Não, o cara é um funcionário do Alexandre Silveira, ok, um super reacionário. Mas o cara tem que cortar. A meta da gestão da Eletrobras é cortar 500 milhões até 2026. Aí você vai na Conab, não repõe, entendeu? Não faz nada. Não, porque esta lógica da política econômica, ou esta lógica neoliberal da austeridade, do teto de gastos, do arcabouço, me parece que é o que confere o perfil e o caráter do governo. Né? Sim. E é isso, não só desse governo, mas de um processo histórico que a gente está vivendo e cada vez vai se aprofundando. É como se fosse assim, a cada capítulo que a gente vê dessa agenda do neoliberalismo, você vê um investimento ali cada vez mais rebaixado. Atualmente está na casa de 2,5. Eu teria que pegar o dado do último ano, que eu ainda não vi. Mas assim, eu sei crescer um pouco, mas em relação ao patamar já muito baixo. Então, assim, a gente vem estruturalmente definhando em termos de política macroeconômica. Isso tem repercussões econômicas e sociais tremendas. E é dentro dessa gênese, por exemplo, que para mim você tem que fazer a leitura da ultradireita nacional, a leitura do crescimento do bolsonarismo. Porque é nesse mar de desesperança, nesse mar de crise, nesse caldo social, de crise econômica, de crise estrutural da economia, é que de desesperança social, pessoas como Nicolas Ferreira, pessoas como Bolsonaro, conseguem crescer. Então, ou a gente faz uma releitura sobre qual é o nosso processo histórico e o que vem acontecendo para o Brasil para colocar uma outra agenda, ou, assim, o caos é o que nos espera. Não, e aí é interessante, né? Porque o que a extrema-direita faz? Malandramente, espertamente, sacanamente. Mas é a extrema-direita, né? Ela sabe que se quer atingir o coração do governo Lula, tem que atingir o arcabouço fiscal, tem que atingir o teto de gastos. É por aí que ela vai arrebentar o governo Lula. Então, o que eles fazem? Começam a colocar chamadas pauta-bomba, né? Então, lá, em vez de isenção de imposto de renda até 5 mil reais, eles metem um projeto de isenção de imposto de renda de 10 mil reais. Porque sabe que isso liquida com o arcabouço, né? Porque o governo não vai conseguir gerar receita do outro lado para a perda que ele vai ter com uma elevação. Ou o pé de meia. Tem que botar o pé de meia dentro do orçamento. E aí, ao botar dentro do orçamento, ele faz com que o Haddad tenha que sair correndo atrás de cortar 6 bilhões de algum canto, porque senão vai estourar a meta lá do déficit zero ou do superávit, né? O arcabouço entrega para a extrema-direita as armas para liquidar com o governo. Né? Exatamente. Dá um instrumento, né? Mauro, é importante lembrar, tem 2 livros. Tem um livro do Mark Blight, que ele fala muito sobre como é que a ultradireita ela cresceu. A ultradireita não, o movimento nazifascismo. E existe um paralelo de que o crescimento do nazifascismo, ele anterior ao crescimento do nazifascismo, foram praticadas políticas de austeridade, políticas liberais. Então, o crescimento tanto do fascismo italiano, quanto o fascismo japonês, quanto o fascismo, o nazismo alemão, eles vieram precedidos de políticas de cunho liberal e políticas fiscalistas. Diante desse cenário, o caos social ele se ampliou e a agenda e a agenda fascista ela teve maior espaço dentro da população. Então, para mim, por exemplo, não é indissociável entender o fenômeno do Bolsonaro sem entender o que foi aquela crise, a crise da Dilma no ano de 2015 e 2016. Aqui eu não entrei porque eu quis dar uma visão mais panorâmica, mas eu faço um estudo um pouco mais recortado, Mauro, sobre como é que cada processo econômico, dentro do governo Lula 1, Lula 2,
foi gerando desgastes dentro daquela institucionalidade, e esse desgaste dentro dessa institucionalidade, ela culmina na crise da Dilma, que ela aprofunda com Joaquim Levy. Mas as sementes dessa crise, elas já, na verdade, já estavam plantadas já desde antes da Dilma. E aí, nesse cenário, que a gente vê esse crescimento, essa possibilidade do crescimento do bolsonarismo. Em que pese o período Manteiga, o ministro da Fazenda do coração de Lula era o Palocci, né? Se não fosse pelo Caseiro, né, pelo escândalo do Caseiro, o Palocci teria seguido como ministro da Economia do presidente Lula para aplicar uma política econômica que, vamos lá, né, não tem diferença nenhuma em relação à política econômica, tanto do Levy com a Dilma, como com a do Haddad agora. Né? Zero diferença. Né? Exatamente. E tem mais um, ó. Mesmo ele, quando você vai ver em 2011, Mauro, ele fez uma redução do investimento público de quase 30%. Ele derrubou o investimento público e aumentou as políticas de desonerações já desde lá. Então, assim, mesmo assim, se a gente for olhar o... Nossa, agora deu branco, fugiu o nome dele. O Manteiga? O Manteiga também tem problemas sérios. Claro que não é do nível dos demais, mas mesmo ele tem. Então, assim, o que eu quero, assim, o intuito de apresentar esses dados é para dar uma análise crítica, para entender não simplesmente a quadra, que a gente vem debatendo muito sobre o novo arcabouço fiscal, mas para a gente ter uma leitura de um processo histórico que vem ocorrendo com o Brasil, que eu acho que é necessário a gente fazer esse debate, Mauro. A gente fazer um debate, o que se enquadrou dentro do Brasil, dentro da nova república, e fazer um debate de ciência política, fazer um debate de sociologia, de economia política, para entender o que vem conformando o Brasil desse período. Que, a meu ver, a gente ainda não fez uma leitura adequada desse processo. Perfeito. Inclusive, tem uma questão que alguém coloca aqui, deixa eu me ver. Quem foi? Que eu acho que é interessante, tem tudo a ver. Né? Eu tinha falado no começo, você tocou agora, 8h44, deixa eu me ver aqui. Não estou localizando, mas alguém perguntou, assim que eu achar, eu coloco na tela a pessoa, qual é a diferença entre política econômica e economia política? Política econômica e economia política. Política econômica eu definiria como uma prática, como uma institucionalidade do que vai ser realizado na política, ou seja, quais são as metas do governo, quais são as metas estabelecidas. Agora, a economia política, agora já é um debate mais de formação política, de formação econômica e social, ou seja, o que dá as bases políticas para um determinado conjunto de práticas. Como é que a gente conforma uma determinada ideologia? Quais são os pressupostos dessa ideologia? E quais são as implicações econômicas e sociais dessa ideologia? Então, eu acho que economia política ela é muito mais ampla. Porque a gente tenta entender a totalidade desse processo econômico e social. A economia política, então, ela que vai estabelecer, porque a economia política é, a partir da luta de classe, nós somos marxistas aqui, né, a partir então do seu posicionamento, né, do formulador da economia política, né, de determinado formulador, um Adam Smith ou um Karl Marx, por exemplo, né, você vai estabelecer qual é o... tá aqui, achei isso. É o Suami que perguntou. Qual a diferença entre economia política e política econômica? A economia política vai estabelecer como é que a economia de uma sociedade constrói socialmente, constrói todas as dimensões dessa sociedade. Então, a economia política que vai dar esta... Então, você vai ter uma economia política marxista, você vai ter uma economia política keynesiana, você vai ter uma economia política, por exemplo, da escola do Milton Friedman. Esta economia política, portanto, esses fundamentos é que vão dar a orientação geral para a política econômica, que é o que você falou, que é a aplicação prática desta economia política. Em outras palavras, o que você está nos dizendo e a tua apresentação nos traz, veja se a minha conclusão é razoável ou não,
né? Então, o que orienta essa política econômica do governo Lula é a visão de economia política que esse governo tem, que todos os governos do PT trouxeram, e que advém do início do neoliberalismo no país, ali no governo, talvez governo FHC, de maneira mais clara. Em outras palavras, não se iludam. A hipótese de um chamado giro à esquerda do governo Lula não existe. Porque para fazer esse giro, ele precisaria jogar fora a concepção de economia política que ele tem para poder mudar a política econômica. Isso não vai acontecer, né? Exato. O que eu gosto de... Mauro, uns quase 3 anos atrás, eu fiz uma live, inclusive naquela época esse debate ainda não estava muito, vamos dizer, fortuito, assim. As pessoas ainda eram mais avessas. Eu não queria definir o Lula como neoliberal, etc., até porque para mim não é isso que importa. O que importa é qual tem sido o centro da dinâmica de acumulação nacional. E para a gente entender qual tem sido o centro da dinâmica da acumulação nacional, a gente tem que entender como é que ela é conformada do ponto de vista da política macroeconômica, pois é ela que vai dar o horizonte de possibilidades. E, assim, a despeito de variações e algumas políticas acertadas, que eu defendo do governo, inclusive, como, por exemplo, o governo Lula fez, de atrelar o crescimento do salário real ao crescimento do PIB, algumas políticas de investimento estatal, mas ainda assim muito marginal, se a gente for olhar de um ponto de vista histórico mais amplo. Ou seja, tiveram algumas políticas acertadas. Só que se você não entende o que condicionou a dinâmica macroeconômica do Brasil ao longo de todas essas últimas décadas, você não vai entender como é que surgiu a crise da Dilma. Eu não entrei aqui, Mauro, até por uma questão de tempo, que aí tem que fazer uma análise um pouco mais recortada, mas mas quando você entende as etapas e como é que esses mecanismos vão se desgastando ao longo do governo Lula 1, Lula 2, até a entrada do governo da Dilma, você vai entendendo como é que esse desgaste, a primazia do governo, sempre foi pela geração de superávit fiscal, sempre foi pela manutenção do status quo. Então, por isso, em certo sentido, coloca até uma agenda mais radical. A gente precisa quebrar com esse modelo macroeconômico. Não existe horizonte de país, horizonte de investimento público, substantivo, horizonte de enfrentamento aos problemas ambientais, aos problemas climáticos, horizonte de educação em tempo integral, horizonte de desenvolvimento técnico-científico com esse marco macroeconômico. Então, eu queria até colocar umas imagens, até para trazer do ponto de vista simbólico, para vocês umas coisas, para finalizar, e talvez a gente já ir encaminhando para encerrar. Tá. Fala, deixa eu ver aqui, peraí. Essa aqui, né? Então, assim, qual que é o paradigma? Isso acima de tudo que eu quero trazer para todo mundo. O tipo de política, e é claro que isso tem, do ponto de vista de economia política, que é muito mais ampla, economia política a gente vai tentar entender a estrutura social, qual é a formação social, qual é a estrutura ideológica que vai se conformar em cada período, em cada local. A China, por ela não ter absolutamente nada ligado ao modelo macroeconômico que a gente tem, nem ao modelo macroeconômico, nem ao modelo do que a gente pode chamar de um complexo nacional de inovação e de um projeto de país, a China ela conseguiu, isso daí foi com investimento público, tá, pessoal? Para quem fica entrando nessa ideia fiscalista, a China fez isso aqui injetando dinheiro direto, tá? Dinheiro direto na economia. Não tinha, ela em Dinheiro do 2008, Estado, né? do Estado, E com a taxa de crescimento da China, eu me lembro, Mauro, que eu peguei uns dados na época, quando você teve a crise do subprime em 2008, a China ela teve um crescimento de quase 50% do investimento público ao ano. Agora imagine você jogar quase 50% em um ano a mais de investimento público. E é nesse ciclo aqui que a gente vai ver a construção das ferrovias, de trem-balas que a gente vê na China. Ou seja, eles pegaram essa política monetária com investimento, o pessoal fala, investimento vai causar inflação, demanda do governo vai causar inflação. Pessoal, quer colocar um paralelo histórico de alguém que construiu do nada,
uma infraestrutura ferroviária que não tinha nada. Em 12 anos, eles fizeram uma malha ferroviária maior que a Europa. Em 12 anos. Vocês têm dimensão da magnitude disso? Eles têm um processo histórico, Mauro, de que eles construíram várias dezenas de cidades onde não existia nada. Eles construíram cidades do tamanho de 1,5 milhão a 3 milhões de habitantes. Cada cidade eles construíram um período de 2 a 3 anos. Imagina eles fazerem isso do tamanho aí de Recife, tamanho de Fortaleza. Em 3 anos você construiu uma cidade do tamanho de Fortaleza? Não, Tiago, essas imagens que você traz são muito eloquentes e, por outro lado, aterradoras. Porque assim, gente, nós já passamos da metade do governo Lula. E tá, para usar uma palavra que caiu no gosto do presidente da República, esta lenga-lenga de transição energética, de mudança. Meu, 2 anos já. Eu estava mostrando aqui, mas, Tiago, não sei se é para rir ou para chorar, né? O presidente da Conab dizendo que agora vai começar a reformar os armazéns para terminar de reformar em 2026, pelo amor de Deus. Ou seja, é evidente, inclusive esse é um tema recorrente aqui do canal Jones Manuel, a necessidade urgente, urgentíssima, premente, desde sempre, desde o século 20, ainda mais agora no século 21, que é mudar o modal de tudo transporte no país, do modal rodoviário para o ferroviário. É óbvio. Não precisa fazer. No ensino médio já dá para você aprender isso. E não fizeram nada porque não tem dinheiro para nada. Exato. E aí fica essa conversa, esse lenga-lenga aí do petróleo, de explorar a bacia amazônica, e essa conversa fiada, esse lenga-lenga do presidente da República, dizendo, não, tem que tem que furar a margem equatorial, porque isso é o que vai trazer recurso para fazer a transição energética. Mas coisa nenhuma, cascata não vai fazer transição nenhuma, né, com esse modelo, porque o modelo é que condiciona, né, Tiago? Exatamente. E observa o seguinte, olha a tragédia nacional. O Brasil, ali até o final da década de 80, a gente tinha um programa aeroespacial que estava muito à frente do programa aeroespacial da China e muito à frente do programa aeroespacial indiano. Só para dar algumas imagens. A gente tem a destruição da base de Alcântara ali no governo FHC, e a Índia, que copiou o nosso modelo, os indianos vieram para cá, copiaram a nossa tecnologia. Hoje em dia, eles lançaram, hoje em dia não, foi em 2023, lançaram uma sonda lunar na zona escura da Lua, com tecnologia que até a década de 80 estavam anos-luz atrasado em relação ao Brasil. E olha a situação que a gente está agora. A gente não tem nada de programa aeroespacial, a gente não tem nada de programa de infraestrutura robusta, de renovação energética, não tem absolutamente nada. Então, o que eu estou colocando aqui? Estou colocando uma análise crítica, mas ao mesmo tempo, e aí para tentar só encaminhar para finalizar, eu acho que a gente tem que apontar esses novos rumos. E quais são esses novos rumos? Ao invés de uma política de meta de superávit primário, é meta de desenvolvimento. O que a gente tem que gerar? Eu quero gerar tanto de capacidade de infraestrutura nacional para reduzir o custo, a comida chegar para o trabalhador mais barato, a gente melhorar a qualidade de vida do brasileiro. É a gente pegar e fazer um programa educacional em tempo integral, a gente ter educação de manhã e à tarde, educação de qualidade, com comida para todos, como os CIEPs faziam. É a gente ter um programa científico de desenvolvimento robusto para desenvolvimento de diversas áreas. Só que isso só existe se a gente quebrar com esse modelo macroeconômico e reverter quais são as nossas prioridades. É o que, por exemplo, a Índia vem fazendo. A Índia não está nesse modelo, é tanto que a Índia é um dos países que vem mais crescendo nas últimas décadas. É um modelo que a China já há muitas décadas não vem fazendo, é um modelo do Vietnã, é um modelo que agora o México vem adotando, que ele está tentando alcançar ser a 10ª economia do mundo. Ou seja, o que eu estou colocando aqui de paradigma político? A gente tem que ter uma agenda, de um lado, de desenvolvimento e uma agenda, de outro lado, de desenvolvimento social. Pensar o que a gente quer enquanto humanidade.
Porque, assim, Mauro, infelizmente, eu brinco até com alguns amigos que o Brasil, que os economistas servem um papel meio de que a Igreja Católica teve ali ao longo da Idade Média, que é de dizer o que a sociedade tem que ser. Só que a sociedade não tem que seguir isso, né? A sociedade tem aquele livro do Walter Benjamin, Capitalismo como Religião. A gente tem que seguir, na verdade, desenvolver as nossas potencialidades humanas, desenvolver a nossa solidariedade e ver que tipo de horizonte de país a gente quer construir. Porque, assim, de um lado, e eu quero que todo mundo tenha dimensão disso, e olha a mediocridade histórica no qual a gente está enterrada. A gente está debatendo um monte de gente passando fome, a gente vê para tudo quanto é lado, desemprego, problema, crise ambiental, crise social, crise educacional. O que não falta é crise para ter que lidar. A gente tem crises assim, gigantescas do ponto de vista da nossa sociedade para lidar para quem tem preocupação com isso, de um lado. E olha olha o que a gente faz enquanto sociedade. A nossa prática é o quê? O governo, regra de primário, 2,5, em crise econômica, 0,6 de crescimento. Olha o surrealismo disso. O que a gente enfrenta com isso? Nada, nada. Então, acho que a gente tem que partir para um paradigma de ousadia, um paradigma que a gente tenta projetar Sim. um outro projeto de país, um outro projeto de sociabilidade, e a retomar isso. Então, essa crítica, né, e isso, Mauro, esse esforço, na verdade, essa reflexão, tem vários outros pontos que eu não abordei aqui, mas é de um esforço, de uma indignação com o que vem acontecendo com o nosso país. Se a gente não canalizar essa energia, essa indignação para construir algo novo, que é como você vem fazendo com esse projeto, de dialogar com a população brasileira, o que o Jones já vem fazendo há muito tempo, entre outras pessoas, dos quais para mim são as pessoas mais honradas que tem, estão dispostas a lutar por um Brasil diferente, por um Brasil mais justo e mais desenvolvido, eu acho que é essa agenda. E eu acho que, inclusive, a esquerda está demorando muito a entender esses fenômenos. Você tem, Mauro, eu não sei se você já chegou a ler a carta do Brizola 3 meses antes dele falecer. Não. Ele tem uma carta que ele manda para o Lula, e olha o título, olha a força da carta. Os petistas não sabem disso. O título da carta se chama Lula, Lula, inconsciente ou traidor? E ele faz um texto, isso daqui depois vamos para o ponto positivo, e ele faz um texto crítico do Lula já ali do primeiro governo, sobre como é que ele tinha abandonado a agenda de quem colocou ele no poder. Ele é essa figura política porque muitas pessoas se ajudaram ele, tiveram a solidariedade para construir ele enquanto força política. Então ele abandonou esse lado. No último parágrafo, eu recomendo muito esse texto, para quem não leu, ele cita que essa esquerda, o Lula, o lulismo, poderia trazer mais mal ao Brasil do que o próprio FHC. E eu tendo a concordar com ele, porque assim, a desconstrução política, a desconstrução de horizonte de país e uma certa narrativa de tudo é correlação de forças e de não lutar, inclusive uma tomada, vamos dizer, uma ideologia neoliberal que inclusive entrou dentro do próprio governo, isso está sendo destrutivo para o campo da esquerda de maneira absoluta. Então, acho que é isso. O Brizola, o Mauro colocou aquela frase, o Brizola diz aquilo, né? O Brasil só tem razão de ser se for para trazer o bem-estar da sua população. Eu acho que é esse tipo de paradigma que a gente tem que tomar. O que a gente deseja para o nosso país? O que a gente deseja construir? Ou seja, um esperançar para construir. Legal. Tiago, muito impressionante. Você deu uma aula para nós aqui. Alegria, excelente. Deixa eu ler aqui uns comentários que chegaram. Tem uma pergunta para você. A Jerusa diz assim, muito esclarecedora essa live. Acho que é um consenso de todo mundo aqui. E ela chegou na sequência já como nova membra, assim como o Mário Cabral, assim como o Anderson Araújo Silva Porto. Quero agradecer demais vocês três que chegam aqui como novos membros e membros do canal. Sempre digo isso, aqui não tem. Tá vendo esse modelo a que o Tiago se refere?
que é um modelo dominante do país há muito tempo, que é o modelo que condiciona este governo, é o modelo que implica a entrega de quem apoia esse modelo, a dinâmica do capital, a dinâmica econômica da economia e política e da política econômica desse governo. A gente não se entrega, não vai se entregar. Isso quer dizer o seguinte: não tem dinheiro, nem haverá dinheiro do governo aqui. Então não tem, não tem. Não tem dinheiro, nem haverá dinheiro de banco. Tem dinheiro de banco por aí. Não haverá dinheiro das empresas, grandes empresas que foram privatizadas, empresas estatais que foram privatizadas. Não haverá dinheiro da Petrobras, não haverá dinheiro daqueles e daquelas que sustentam esta economia política e esta política econômica. Então, por isso que é fundamental. Quando o Anderson chega aqui, tem mais valor do que um banqueiro. O Mário, a Jerusa, porque é esta dinâmica da construção comunitária, comunista, socialista, que vai fazer com que esse canal se consolide como o principal portal da esquerda brasileira. A amicíssima Silvana Dunley chega aqui, ela tem uma longa trajetória na diplomacia brasileira. O Rafael Souza Siqueira também chega, o Enésio Rodrigues manda um super sticker e o Bruno Dias faz uma pergunta para você. Mauro, se puder, antes de encerrar, pede para o Tiago explicar por que o investimento público pode ser feito imprimindo dinheiro. Alguém aqui mais cedo até tinha perguntado, acho que até é um bom tema para você, né? Dizendo assim, não, mas... Aqui, ó. O Quaresma, eu falei, ó, segura aí que vai ter explicação. Você, para fazer transição energética, mesmo na sua casa, tem que ter recursos prévios, que é esta lógica que o presidente da República vem tentando impingir ao Brasil, comparando o Estado com uma família, né? A economia do Estado com a economia de uma família. Pessoal, aqui eu não vou poder desenvolver muito, mas eu vou tentar dar uma pincelada só alguns pontos básicos. Quem puder, tiver interesse, tem uma live que eu fiz com o Fred Krepp, que é outro amigo nosso lá, que está no grupo do Zap também. Se puder nessa live, eu acho que eu esmiuço melhor, mas eu vou tentar fazer um breve parênteses aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte: uma economia monetária da produção, que é o quê? É uma economia em que ela tudo envolve, a moeda é o determinante para a capacidade de produção. Ela só tem dois mecanismos de criação de monetária. Teria um terceiro externo, mas eu vou, para simplificar, ficar apenas com esses dois. Eu, o Mauro, mesmo as empresas estatais, empresas privadas, ninguém tem capacidade de circular dinheiro. O dinheiro é uma das dimensões centrais para a construção da soberania monetária. Não é como se você... Não é, talvez é um termo pejorativo que as pessoas usam, não é imprimir dinheiro, mas precisa entender, isso acontece, na verdade, todo dia. O governo, por exemplo, como é que o governo gasta? Como é que o governo arrecada? Para muita gente vai pensar como um paradigma da dona de casa, que para o governo gastar, primeiro ele tem que receber, ou seja, primeiro ele tem que arrecadar. Só que vamos pensar o seguinte: só existem dois mecanismos de criação monetária. O primeiro é o próprio governo, que detém a criação do papel moeda em poder do público. E o segundo é o sistema bancário, que cria o que a gente chama de depósitos à vista. A gente só tem esses dois mecanismos. Então, para vocês entenderem, o governo ele faz isso todos os dias. Então, para a gente pensar, vamos pensar, a gente, o Mauro, qualquer um que está nos assistindo, como é que a gente vai pagar um imposto se antes de pagar esse imposto a gente não teve um fluxo monetário anterior que a gente recebeu para poder pagar esse imposto? O que eu estou tentando sintetizar aqui para vocês: a possibilidade de eu ou qualquer pessoa pagar imposto é porque anteriormente a gente teve uma despesa pública que a gente recebeu, e com essa despesa pública ou via também os mecanismos do crédito bancário possibilitaram depósitos na nossa conta. Com esses depósitos na nossa conta, que é o nosso fluxo de renda, posteriormente a gente vai pagar o tributo. Ou seja, a despesa governamental ela antecede a sua arrecadação, por uma coisa lógica. Não tem como o governo arrecadar X reais em dinheiros se antes ele não gastou isso.
Isso acontece todos os dias em todos os países do mundo, em todos os governos que têm soberania monetária, em qualquer país do mundo. Então, entendam, essa dinâmica é a dinâmica da economia monetária da produção. Você Perfeito. querer comparar uma família com um Estado é nem você comparar água com azeite. São coisas que não têm a mesma relação. A relação lógica deles são princípios diferentes. Agora, vocês entenderem, por exemplo, o ponto de vista bancário. E aí eu vou tentar explicar um banco muito simples. Olha um banco. O banco, quando ele foi criado, vamos pensar, Mauro, imagina as sociedades medievais. Você tinha uma determinada riqueza em ouro e você tinha muito medo daquele teu ouro, de alguém vir te assaltar. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar colocar em algum local em que aquele teu dinheiro fique preservado, que as pessoas não peguem esse teu dinheiro. É nesse ambiente, para vocês entenderem, que se cria a figura dos bancos. Os bancos, como é que eles serviam no início? Eles serviam como depósitos das pessoas. Por exemplo, tinham, sei lá, 1 tonelada de ouro, uma família, um aristocrata muito rico. Ele vai pegar esse dinheiro e vai depositar num banco. O que o banco ele observou? Imagina várias pessoas indo fazendo depósito daquela sua riqueza, que na época era uma riqueza metálica, em ouro. O que isso vai acontecendo? O banco ele vai concentrando aquela riqueza. Só que o que o banco ele emite em contrapartida quando você tinha aquela emissão em ouro? O banco ele vai emitir um título. Ele vai falar, ó, fulano de tal depositou o equivalente a 1 tonelada de ouro dentro desse banco. E esse título vale a mesma coisa que essa tonelada de ouro. O que aconteceu ao longo do tempo? Vamos pensar, todo mundo está depositando dentro dos bancos o seu dinheiro, no caso, na época, ouro, prata e bronze. Esse dinheiro ia sendo acumulado. O que o banqueiro observou ali no período? As pessoas não resgatam o dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu, o Mauro, todo mundo que está aqui, a gente vai ter uma distribuição estatística sobre o tempo de resgate desse dinheiro. Então, vamos supor que ao longo do mês, apenas 10%, a gente vai resgatar apenas 10% do volume que está depositado naquele banco. O banco ele vai jogar mais uma margem de segurança, vai jogar ali para 20, vamos dizer. E aí, a partir disso, o que a gente tem? A gente tem 80% desse crédito que não está sendo resgatado ali ao mesmo tempo. Só que observe uma coisa, isso aqui é fundamental. O que as pessoas têm na sua mão? Elas têm títulos. Eu tenho um título de que está me dizendo que eu tenho tanto em ouro. O que o banco ele começou, o que ele foi esperto, o que ele começou a fazer? Ó, você quer um dinheiro? Eu vou te dar um título e eu vou te cobrar um X de juros sobre esse título para você me pagar o título mais X de juros no futuro. E esse título está lastreado nesse ouro. Só que observe o seguinte, a partir desse mecanismo, eles conseguem emitir mais títulos, ou seja, para vocês entenderem nessa linguagem, estão criando mais depósitos, na linguagem moderna, depósitos no que a gente vê no nosso aplicativo de celular, a partir de crédito, e aí com isso ele cria também moeda. Então compreendam, a moeda, a não ser moeda ilegal, ela só é criada a partir desses dois mecanismos. Então não tem como o governo primeiro arrecadar para depois gastar. A dinâmica é, primeiro se gasta via dinâmica creditícia ou via dinâmica fiscal e depois se arrecada. Por isso, quando o governo ele entra nesse paradigma, que inclusive é o paradigma do NAF, de que primeiro ele tem que arrecadar para depois ele gastar, ele cria uma dinâmica de trava que impossibilita a gente criar emprego para a população, etc, etc. E por isso que eu estou colocando, pessoal, para vocês não acharem que é só uma abstração da minha cabeça, o exemplo da China, o exemplo que vem ocorrendo com a Índia, de maneira mais intensa. Mas, assim, de maneira geral, esse processo acontece em qualquer país do mundo, tá? Perfeito. Ou seja, dá para mudar. Dá para mudar, tem que mudar os fundamentos, tem que mudar a economia política, tem que mudar a política econômica. Gente, o PIB brasileiro era muito maior que o PIB indiano. Bom, só para dizer uma coisa para vocês: o PIB brasileiro hoje é maior que o PIB da Rússia. E olha a Rússia, olha o Brasil. Olha o Brasil.
O PIB brasileiro hoje é o nono, né? O 10º é o Canadá. Olha o que é o Canadá, olha o Brasil. Olha o que é a qualidade de vida, olha as condições de vida, o desenvolvimento do Canadá, olha o desenvolvimento do Brasil. O PIB do México vai crescer, vai superar o do Brasil. Vai superar o do Brasil, do jeito que a coisa vai. Porque este governo está andando este país está andando a passo de tartaruga desde que esta concepção de economia política orientada pelo capital financeiro, que se traduz numa política econômica neoliberal, tomou conta do país e continua cuidando deste país. Lamentável. Obrigado, Thiago. Mauro, brigadão, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau.